Estamos de volta e dessa vez a gente vai ver como se faz um shampoo. O que é um shampoo? Qual a classe de matérias-primas? Quais os ingredientes necessários para fazer um shampoo? E qual a diferença de um shampoo sólido para um shampoo líquido, um shampoo cremoso, digamos assim. A gente já vem falando sobre isso nos últimos vídeos, que se você não assistiu, eu recomendo que assista. Tem uma playlist que vai estar aqui na descrição do vídeo para você assistir na ordem cronológica direitinho, a ordem que eu pensei para vocês, que cada ingrediente faz, que é muito bacana. Tá bom? A gente já viu, por exemplo, que o shampoo sólido é mais concentrado, não tem água, que o cosmético sólido em si ele não tem água, já um shampoo líquido ele tem ali água e por isso a gente precisa do frasco. A gente não vai entrar tanto nesses detalhes em si, mas a gente vai ver a construção do shampoo, né? Então vamos lá, eu vou focar aqui no que é um shampoo sólido inicialmente, que é um shampoo, é um produto que a gente coloca todos os ingredientes que compõem um shampoo tradicional, então vai lá o tensoativo, umectante, conservante, etc. Só que ele não tem água na composição, então a gente tem um produto totalmente concentrado. Então, ao invés da gente pegar os ingredientes funcionais e diluir na água e precisar de um frasco, onde vai ter ali 20, 25%, até 30% de matérias-primas funcionais e o restante vai ser água, aqui a gente vai usar 100% do produto do shampoo, vai ser ingredientes funcionais, né? Então, é um produto mais concentrado, mais compacto. Os ingredientes utilizados incluem os tensoativos, emolientes, umectantes, proteínas e todos os outros que a gente já usa tradicionalmente, porém, a gente vai fazer adaptações, a forma como a gente manuseia, né, o produto é um pouco diferente. Aqui eu trouxe uma formulação de uma marca que eu encontrei e que eu quero mostrar para vocês alguns ingredientes utilizados, que é um tensoativo, que é o cocoizetinato de sódio, SCS mais conhecido. A gente tem um amido de milho, que é um preenchedor. A gente tem um álcool cetílico, que é um agente de consistência. Tem manteiga vegetal, tem a argila, tem óleo, tem extratos, enfim, tem vários ingredientes muito interessante que faz com que o shampoo crie e cumpra ali sua função de higienizar o couro cabeludo, higienizar a fibra capilar, mas que não cause um ressecamento. Por isso que a gente tem essa mistura de matérias-primas, né? Porque o tensoativo por si só, que é o SCI, como ele funciona? Ele tem atração pela gordura, então pelo sebo, só que ele também tem atração pela água. Então ele gruda aqui no cabelo e depois a água vem e retira, e aí vai removendo toda aquela gordura, toda aquela oleosidade suja, né? Com sujeiras ali do dia a dia que vai se acumulando na fibra capilar e no couro cabeludo. Então o SCI ele vem para cumprir essa função. Tem o SCS, tem vários tensoativos. Estou dando um exemplo dos tensoativos sólidos, mas nos líquidos a gente usa um decilglugocite, um laurilglugocite, tem agora o taurato, que eu estou gostando bastante para fazer fórmulas com sal, inclusive, para engrossar ali com sal, mas isso já é tema para um outro vídeo. Então é muito bacana. Só que usar um tensoativo, só o tensoativo, ele só vai higienizar, vai carregar ali toda a oleosidade, vai deixar o cabelo ressecado, vai deixar o cabelo, né, com aspecto mais poroso, porque não vai ter nenhuma camada de proteção, pode, dependendo do tensoativo, pode abrir as escamas do fio, então a gente evita danos na fibra capilar, misturando com outros ingredientes, como emolientes, como umectantes e tudo mais. Então vamos vendo isso mais para frente. Bom, aqui é a classe de matérias-primas para fazer um shampoo, né? Então vamos falar de um shampoo geral, o que esse produto precisa ter para que ele cumpra bem a função de ser um shampoo, né, de higienizar a fibra capilar, mas sem ressecar a fibra, sem causar nenhum dano acompanhado disso. Lembrando que quando a gente fala de cabelo, o cabelo é uma fibra morta, uma matéria morta, e que ele vai sofrendo danos mecânicos no dia a dia que não vai se regenerando, porque o cabelo é uma matéria morta, então ele não se regenera, né? Então, a partir do momento que ele está aqui, tanto que as nossas pontinhas, elas tendem a ser mais quebradiças, mais sensíveis. Olha o tanto de dano que essa fibra vai sofrendo até chegar nas pontas. Então, pessoas que têm cabelos muito longos, normalmente tem as pontas um pouco mais sensíveis, principalmente se passou por muito procedimento químico, com descoloração, alisamentos, né? Todos esses procedimentos que mudam a estrutura do fio vai danificando a fibra capilar. Então, a gente tem que evitar
piorar, né, esses danos, porque a limpeza, a higienização, ela acaba causando um tipo de dano por tirar a camada protetora da fibra. Então, por isso que a gente mistura com outros ingredientes para evitar, né? E hoje em dia tem outras coisas que a gente pode fazer, que a gente conhece outros métodos, como fazer um pré-poo, dependendo da necessidade da sua fibra, e tudo isso são temas que a gente vai abordar mais para frente também. Bom, vamos na classe de ingredientes para um shampoo. A gente precisa de um veículo. O que é o veículo? É a água. Água destilada, água desmineralizada, água deionizada, são águas que não têm íons, não têm cargas elétricas, então o pH é neutro, 7. A água precisa ser dessa forma para evitar surpresinhas e para prolongar o tempo, né, dessa água. Então, a gente não pode usar água filtrada, água da torneira, não, é uma água específica quando a gente faz produtos cosméticos, tá bom? Então, a gente usa água, a gente usa um umectante, que é uma glicerina, um sorbitol, um lactato de sódio, um sódio PCA, são ingredientes que são higroscópicos, eles retêm água do ambiente para a pele e para o cabelo, então eles vêm com uma função de hidratação. Muito interessante se ter um umectante no shampoo, no condicionador, na maioria dos produtos que a gente já utiliza, né, no dia a dia. Espessante, o que é um espessante? Ele aumenta a viscosidade da solução, então o espessante ele vem para espessar a água. Então, normalmente a gente usa um polímero muito conhecido na cosmética natural, a goma xantana. A gente ultima, agora, até nos meus e-books, tem formulações que eu uso shampoo, eu espesso o shampoo com sal. Então, muita gente pode ficar chocada, tipo, mas não é bom, usar shampoo com sal, né? A gente não corria dos shampoos, procurava sempre shampoo sem sal, e aí a gente tem eu tenho ali as explicações de que não. Na cosmética tradicional, se usava cerca de 2 a 2,5% de sal, mas aqui eu fiz um cálculo tão preciso do CMC, que é o cálculo crítico de micelas, que a gente está usando cerca de 0,4% de sal na nossa formulação. E o que o sal é? O sal é um tipo de umectante, né? Ele também retém água do ambiente para a pele, para o cabelo, para ele. Só que quando a gente pensa em sal, a gente pensa no sal que tem na água do mar, que é uma quantidade tão grande que acaba fazendo o inverso. Ele vai retendo água do ambiente para ele, só que chega uma hora que ele para de reter do ambiente e começa a reter do próprio local. Então, ele começa a puxar água do próprio cabelo, isso vai ressecando a fibra capilar, por isso que a água do mar faz o que faz com o nosso cabelo. E aí, quando você coloca 2 a 2,5% de sal em um shampoo, também pode causar esse ressecamento, né? Só que aqui a gente usa 0,4%. Uma glicerina, por exemplo, que também é um umectante, ela faz a mesma coisa. Se você colocar uma quantidade muito grande de glicerina no seu cabelo, ela vai começar a fazer o papel reverso, ela vai ressecar a sua fibra capilar ao invés de hidratar, porque ela vai tirar água dali ao invés de tirar água do ambiente. Então, quando a gente pensa nesses detalhes, por isso que você não precisa ser química, mas entender a química é muito importante, porque você consegue fazer formulações mais estratégicas. E espessar o shampoo com sal fica muito mais luxuoso, né? Eu vou deixar vídeo rodando aqui na tela para vocês verem as formulações que a gente tem. E tem nos e-books, tem no e-book de cosmético, no Guia Essencial do Cabelo Natural, Cachos e Crespos, e no Guia Essencial do Cabelo Natural, Loiros e Quimicamente Tratados, que está na descrição do vídeo, os links, caso você queira conhecer. Vamos lá. E aí a gente tem os tensoativos. O que os tensoativos fazem? Eles proporcionam a limpeza, a espuma, são eles que vão ter a atração pela gordura capilar, pela gordura do sebo natural aqui, a gordura que está que vai se acumulando ali com sujeiras do dia a dia. Ele vem, gruda nessa gordura e depois ele sai com a água, porque ele também tem afinidade com a água. Então, a água corrente ali do chuveiro vai criando, né, aquela retirada, né, vai fazendo com que ele saia com facilidade do cabelo, o que é muito interessante. E aí a gente tem emolientes. O que são os emolientes? Eles repõem a oleosidade para o couro cabeludo. Antigamente, a gente pensava em emoliente, já pensava em óleos e manteigas. E não necessariamente isso é bom ter em um shampoo, sabe? Às vezes a gente procura isso em um shampoo quando a gente vai comprar e não necessariamente é bom que tenha. Às vezes se tem
uma quantidade mínima, 1% no máximo. Por quê? Primeiro porque ele abafa a espuma da formulação, então se você vai colocar emolientes como óleos e manteigas vegetais, você tem que colocar mais quantidade de tensoativo, porque se o tensoativo ele vem se aderindo ali, se ele tem atração pelo sebo, ele vai começar, ao invés dele se atrair pelo sebo do couro cabeludo, ele vai se atrair pelo sebo da própria formulação, e aí ele vai criar aquelas micelas em volta das gotículas de óleo ali, e vai meio que se atrair ali, ele não vai vir e cumprir sua função na totalidade no couro cabeludo, digamos assim. E fora que a gente quer retirar uma oleosidade, estamos colocando mais oleosidade também. Então, dependendo do seu tipo de cabelo, do seu couro cabeludo, isso não é interessante. A gente tem outras formas. A gente hoje em dia tem emolientes hidrossolúveis, que são solúveis em água, que é muito melhor nessa finalidade. A gente tem ésteres voláteis, inclusive, que substituem os silicones voláteis tradicional. É tudo de origem natural, vegetal. E todos esses ingredientes a gente está usando nas formulações desses e-books que eu já citei aqui. Então, a gente faz formulações muito mais luxuosas e estratégicas também. E aí a gente tem agente condicionante. Não é uma regra que vai ter agente condicionante ou emolientes em todas as fórmulas. Aqui o que acontece? Qual o mínimo de ingrediente? Quais são todos os ingredientes que a gente pode colocar dentro de um shampoo? É isso que eu estou abordando com vocês. Mas se você colocar um veículo, um umectante, espessante, tensoativo e o conservante, pronto, você já tem o shampoo. Então, outros ingredientes vêm ali para você deixar a formulação mais personalizada, tá? O agente condicionante, ele condiciona a fibra para evitar o ressecamento e melhorar a penteabilidade da fibra capilar. A gente utiliza em shampoos líquidos, cremosos, a gente, quando quer usar um condicionante, a gente pode usar uma goma guá paternizada, ou a gente pode usar emulsionantes solúveis em água, como um Pro Condition, um Armocare, né? Se você quiser usar um BTMS, aí já vai ter que ter cuidado com o tensoativo que você vai usar, porque pode causar incompatibilidade, enfim, tem vários detalhes, tá bom? E aí a gente também tem um preenchedor no caso de um shampoo sólido, tá? A gente só usa preenchedor em shampoo sólido, que ele modifica o sensorial e preenche a fórmula. Então, como eu mostrei a formulação a composição de um shampoo, né, que eu dei como exemplo, eu tinha um amido de milho. A gente pode usar amido de milho, tapioca pure. Ele vem para dar uma textura melhor para a formulação e preencher, tá? E aí a gente tem as fragrâncias, que podem ser óleos essenciais, tranquilamente, proporciona aromas nas formulações. Os conservantes, que é muito necessário, quando tem água na composição, ele vai ter um ambiente propício para a criação dos micro-organismos, leveduras, bolores e tudo mais. Então é muito importante ter conservante. Mas em um shampoo sólido, você vai colocar um conservante mais solúvel em óleo, mais anidro. Por quê? Porque ele vai ter contato com água, ele vai ficar no shampoo que tem umidade, num banheiro que tem umidade, e ele vai ter contato com o seu cabelo molhado, então ele está no ambiente úmido, é interessante ter um conservante por conta disso. Por mais que na fórmula em si não tenha água, é importante que ele tenha conservante porque ele tem contato com água. E os ativos a gente tem diversos, a gente pode colocar desde extratos vegetais, a óleos essenciais, a proteínas, se for para fibra capilar, para dar um condicionamento melhor também na fibra capilar. Então tem queratinas veganas, tem proteína, que são compostos ali de aminoácidos. Então proteínas são sempre bem-vindas, com cautela, né? Porque o menos é mais no caso de proteína também. É bom ter, mas uma dosagem baixa. A gente tem a provitamina B5, que é o depantenol, né? Então é interessante a gente utilizar também nessas formulações. Enfim, ativos de tratamento, ele vem para trazer algum tratamento. Então, se você quiser fazer um shampoo anti-caspa, um shampoo mais adstringente, você vai colocar ativos que vão proporcionar esse tipo de ação. Então, ativo que anti-inflamatório, por exemplo. Isso é muito interessante, tá? E aí, se você quiser fazer um shampoo sólido, a gente vai tirar o veículo, porque a gente não vai precisar diluir os ingredientes na água, não vai ter água. E a gente vai tirar o espessante. Você só vai colocar o espessante se for uma goma guá quaternizada para um caso muito específico, né? Você tem que pensar na estratégia ali da formulação. Mas se não tem água, não precisa espessar a fórmula, a gente espessa de outras maneiras. Todos os outros ingredientes aqui,
você pode utilizar tranquilamente para fazer shampoo sólido. Eu não gosto, a gente sempre toma cuidado ali com as dosagens, então os emolientes eu não coloco uma quantidade muito grande por conta do motivo que eu falei para vocês. A gente sempre vai colocar o tensoativo, que é o ingrediente funcional, em maior quantidade, tanto para shampoo quanto para condicionador. E a gente coloca todos os outros ingredientes, como eles têm limitações, você vai colocar só uma certa quantidade de fragrância, só uma certa quantidade de ativo, porque você não pode colocar muito desses ingredientes, né? E também não pode colocar muito emoliente, porque muita gente quer preencher a fórmula com emoliente, só que isso acaba pesando na fibra capilar e não causando uma higienização adequada. Então, a gente acaba usando o preenchedor por conta disso, tá bom? E quais são os principais desafios de um shampoo? A gente tem a questão do equilíbrio do pH, no caso do shampoo sólido. O shampoo sólido a gente usa um SCI, que ele é um tensoativo que é mais ácido, mas dependendo do tensoativo que você quiser usar, um SCS, ele já vai ter um desafio para equilibrar o pH. Você vai ter que usar um ácido cítrico, um ácido lático, para dar uma reduzida nesse pH. Você tem que causar uma limpeza suave sem ressecamento dos fios, né? Então é o que eu venho abordando durante todo esse vídeo. Por isso que a gente faz essa combinação de ingredientes. Você tem que fazer uma limpeza e espuma na medida também. A gente quer estabilidade na espuma, aquela espuma cremosa, bonita, mas a gente não tem que exagerar muito na espuma, até porque elas elas fazem mal para o meio ambiente, mas elas também, você não quer espuma de menos, porque espuma de menos quer dizer que ele não está com uma formulação equilibrada, está com muito óleo, com muita manteiga, o tensoativo está atuando em outra frente, ao invés de ser onde ele deveria estar atuando mesmo. A consistência tem que ser na medida, ele não pode ser duro demais o seu shampoo, porque se ficar muito duro ele vai rachar, então se cair no chão ele quebra. Se ficar muito mole, ele vai amassando, né? Ele vai transferir muito produto na hora que você estiver usando, higienizando, passando, e fora que ele vai meio que derretendo ali no seu banheiro. Então, isso também não é legal, né? O produto tem que ter uma boa durabilidade e a barra tem que ser sequinha e sem umidade. Então, se a sua barra estiver criando suozinho ali em volta dela, é porque ela também está instável, né? Ela está desequilibrada ali também. E os principais erros dos shampoos é a alta concentração de lipídios e agente de consistência na composição. Eu gosto de colocar agente de consistência, como eu falei, eu gosto de preencher a fórmula com um modificador de sensorial, um amido de milho, uma tapioca pura, mas tem formulações específicas que eu coloco agente de consistência, mas aí são formulações que eu estou usando manteiga, tem estratégias para usar o agente de consistência, sabe? Eu não uso ele como principal ingrediente para deixar minha fórmula dura. A gente tem curso de cosméticos sólidos que traz todos esses detalhes, todas essas estratégias. A gente tem e-books com mais de 40 formulações também, fórmulas testadas e validadas e bastante teoria de combinação desses ingredientes, quando eu uso o que e tudo mais, e vão estar todos na descrição do vídeo, caso você queira saber mais detalhes, tá bom? Bom, principais erros é não endurecer o suficiente, é o produto que amolece no banheiro, produto acabando rápido, produto quebradiço, falta de controle do pH e colocar vegetais. Isso é um erro muito comum, por isso que eu coloco aqui. Muita gente gosta de colocar vegetais em pó para colorir, então, pó de beterraba, pó de morango. Esses pós, eles são, além de ter um problema com contaminação, eles também a cor não dura, né? Ela vai desbotando com o tempo. Então, eu prefiro usar extratos vegetais, tem outras estratégias também. Certo? Bom, como a gente faz os shampoos sólidos? A gente faz produtos com tensoativos e não saponificados. Tem gente que faz, né, os saponificados, que são champonetes. Champonete? Né? Só que eles não têm esse controle do pH. A gente usa os ingredientes funcionais sólidos, ou seja, a maioria dos ingredientes são sólidos. A gente, por exemplo, tem tensoativo, tem sólido e tem líquido. Você vai usar o sólido. Claro que você vai pôr um pouco de líquido na formulação para dar uma equilibrada, mas aí tem uma dosagem certa. Use pouco ou quase não use ingredientes solúveis em água. Então, você vai pôr pouco ingrediente solúvel em água, até porque quando a gente coloca um tensoativo líquido, ele já tem água dentro desse tensoativo.
porque a matéria é ativa diluída na água. Então, a gente já tem que levar isso em consideração também. Quando a gente fala líquido, a gente está falando de óleos de ésteres, glicerina, qualquer líquido, né? Você vai colocar pouco, porque a maioria dos ingredientes tem que ser sólidos mesmo. Aqui eu coloquei pouco líquido, né? Até 20%. Eu falei da dosagem, é uma dosagem recomendada. E não use muitos lipídios na composição, pelos motivos que eu já venho citando aqui. E agora a gente vai para a nossa outra parte da aula, que é o próximo vídeo, onde eu vou mostrar para vocês uma formulação prática de como fazer um shampoo. A gente já tem formulação de passo a passo, fórmula prática mesmo, aqui no canal. Eu vou colocar o vídeo da formulação prática na playlist que a gente está criando aqui, para você ter essa continuidade, mas a próxima aula, próximo vídeo, eu vou mostrar como eu pensei, qual a estratégia para cada matéria-prima tá ali com uma fórmula prática para vocês, tá? Aquele slide, ele tá com uma parte aqui, ó, aqui, né, possíveis formulações com shampoo e tá informações do condicionador. Isso aqui foi um errinho, tá? Então desconsidere, mas a gente vai ter essa aula que eu vou falar sobre condicionador sólido também ainda nessa série de vídeos. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Dê uma olhada também nos nossos e-books, nos nossos cursos, na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. E é isso, qualquer dúvida me chama. Estamos por aqui. E me segue no Instagram, que lá tem bastante conteúdo bacana também. Um beijo e até o próximo vídeo.